A gente vai pegar um pincel chanfrado. Pincel chanfrado é esse fininho aqui, que ele tem um corte na diagonal e de frente fininho. A gente vai pegar a sombra, vai encostar o pincel de lado e vai arrastar, encosta de lado e arrasta. A pele já tá assim, preparada. Eu apliquei pó na área dos olhos, só não apliquei tão bem na raiz dos cílios, porque é onde a gente vai aplicar a sombra. E aí eu quero que fixe um pouquinho melhor. Se eu aplicar muito pó na raiz dos cílios, talvez ela não fixe tão bem. Ela já não é tão escura, ela é um grafite. Eu escolhi esse tom, mas pode ser preto, pode ser a cor que vocês quiserem. Então é assim, levanta o queixo, depois de ter aplicado a sombra no pincel, a gente vai carimbar esse pincel mais ou menos em 1/3 dessa distância do final até o início. A gente vai separar 1/3, vai levantar o queixo e vai carimbar pertinho da raiz dos cílios, ó. Aí a gente vai carimbar mais perto da raiz dos cílios para iniciar o traço, para ficar bem fininho, sabe quando assim termina os cílios e já começa o traço? Nem dá pra perceber de tão fininho. Para ficar fininho assim, com essa técnica de delineado com sombra, tem que ser bem na raiz do fio. Pega de novo mais sombra, encosta, arrasta, encosta, arrasta. Parece que não vai fazer tanta diferença, mas esse encosta e arrasta faz. Porque se você só esfregar assim, faz muita bagunça e aí pode borrar mais quando você for carimbar. Então o ideal é encostar na sombra, arrastar, encostar, arrastar. A gente vai fazer nessa posição aqui, com o pincel com a pontinha no início, carimbando bem na raiz dos cílios. E quanto mais pro final a gente vai, mais a gente vai distanciando o carimbado da raiz dos cílios, para fazer a pontinha puxada. A hora que chegar na metade lá pro final, a gente vai virar o pincel e vai deixar a ponta mais alta pro lado de fora e vai de volta pro início, de trás pra frente. A gente vai fazer uma carimbada lá do final, que já pode ser uma carimbada arrastada. Encosta e arrasta, encosta e arrasta, voltando de trás pra frente pro início do traço. E na raiz dos cílios também. A ideia é só dar uma escurecida no cantinho final do olho para dar essa puxadinha. Pode ser, como eu falei, com sombra preta, a cor que vocês quiserem. Eu escolhi grafite, mas pode ser preto. Para ser preto, tem que reforçar ainda mais o pó na área dos olhos, porque pode cair e borrar. E eu não esqueci de falar, eu já tinha aplicado pó na área dos olhos antes de começar. Aí você pode aplicar um pouco mais se a sombra for preta, porque se ela cair e borrar, faz bagunça. Eu peguei pó compacto mesmo, pode ser solto. E vou depositando assim, carimbando também o pó nessa região, porque se cair algum resquício de sombra é só varrer. Tá pronto, delineado. Se quiser esfumar o finalzinho, pode passar o dedo e sombrear. Eu quero deixar essa pontinha aqui mesmo. Vamos do outro lado, rever o passo a passo. A gente vai encostar e arrastar, encostar e arrastar. Mais ou menos, depois da metade pro final, um pouco, vai dar 1/3 da distância. Você vai dividir essa distância do início até o final em 3. E aí, depois da metade, caminhando pro fim, a gente vai fazer a primeira carimbada na raiz dos cílios. Lá na raiz. Com o pincel nessa posição, com a pontinha mais alta dele virada pro início do olho. Carimbou lá na raiz dos cílios, a gente vai carimbar mais na raiz ainda para fazer o início. De novo, depois da primeira carimbada, a gente pode carimbar mais nessa direção indo para fora, na raiz dos cílios. Aí daqui pra frente, a gente vai virar o pincel e ao invés de fazer nessa posição com a ponta mais alta pra cá, a gente vai virar o pincel
porque a gente vai fazer de trás pra frente, voltando. Carimba. E vai carimbando até a raiz dos cílios. O legal de fazer com sombra é que vocês viram que eu dei uma borradinha aqui? E aí eu só passei o pincel arrastando e eu já desfiz a borrada. O borrado sumiu, porque é com sombra. Se fosse com delineador líquido ou em gel, ou até mesmo com lápis, ia ter que tirar com cotonete e com base ou corretivo. Aí agora aqui a gente vai carimbando no final para fazer o puxadinho, tentando fazer igual do outro lado. Esse lado ficou mais fino, esse aqui um pouquinho mais grosso. Aí quando é assim você pode escolher ou engrossar um lado ou afinar com cotonete do outro. Vou pegar esse paninho de apoio meu aqui e vou dar uma afinada nesse lado aqui, porque eu prefiro que ele fique mais fininho. Pronto, caiu um pouquinho de sombra aqui, ó. Eu vou arrastar essa sombra com o pincel com pó. Até para tirar o excesso de sombra que cai no pó da área dos olhos, o ideal é pegar o pincel já com pó também, para arrastar. E mesmo assim, correndo o risco de ficar um pouquinho escuro. Se ficar um pouquinho escuro, depois resolve. Você tenta primeira alternativa é com pó mesmo. Passa uma quantidade maior e arrasta. E tenta tirar aquele excesso que caiu. Se não sair, aí você vai ter que passar um algodão, ou uma gaze, ou um paninho. Tirar aquela sombra. Aplicar a base de novo. Aplicar o pó de novo. E aí tenta resolver assim. Mas essa é a segunda alternativa. A primeira é pegar excesso de pó e ir varrendo mesmo. Por isso que é bom aplicar bastante pó nessa região antes de começar a sombra, porque se cair, sai mais fácil. Eu vou pegar o pincel, que ficou um pouquinho de sombra, e vou aplicar aqui embaixo, só para dar uma marcadinha. Se quiser, pode emendar com o tracinho de cima aqui, igual eu fiz desse lado. Vou fazer do outro também. E aí dá um esfumado aqui, faz um sombreado. Tô carimbando com o dedo aqui um pouquinho de pó nesse cantinho, ficar um pouquinho de sombra. E pronto. Agora a gente vai aplicar um rímel também da metade pro final do olho, pra ajudar essa marcação que a gente fez só no finalzinho. Levanta o queixo, lembrando, pra passar em cima, né? Pra não borrar a área dos olhos, porque se você passar reto pode borrar em cima e embaixo. Para reforçar o pó que a gente aplicou na pálpebra, dá pra passar mais um pouquinho aqui nesse canto. Pode ser com esponja também, mas eu vou aplicar com o dedo. Porque se alguém disser, ah, não tem esponja fina, ou tem o dedo, ou pega a esponja e dobra. E dá pra carimbar também com a esponja dobrada. Pra quem não tem essa esponja de triângulo. Pronto.